antes do pastor Laci subir aqui, eu quero fazer aquele momento fofura, que às vezes a gente tem aqui na igreja. E toda vez que uma família que ganha um bebezinho vem pela primeira vez aqui na nossa igreja, a gente sempre chama para frente para a gente poder conhecer essa fofura. Então eu vou pedir que a Rose e o Felipe venham com a Filipa aqui à frente para a gente poder conhecê-la. Aquele momento que a gente faz, oh! Que delícia, que delícia. Filhos são presentes, são herança do Senhor na nossa vida, né? E que herança linda que você é, amor. A palavra do nosso Deus, em Deuteronômio 6, 4 e 7, diz: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje eu lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiverem sentados em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Esse trecho nos ensina o quanto Deus quer que nós guardemos no nosso coração, de forma muito profunda, toda a palavra dele. E que, quando a gente vive isso, fica muito mais fácil a gente compartilhar com os outros e principalmente com os nossos pequenos aquilo que a gente já acredita e vive. E essa é a missão que vocês receberam de Deus. Transmitir para a Filipa, ensinar ela o que vocês já estão fazendo, trazendo ela aqui hoje. Tem uma música que as nossas crianças cantam que diz: ao sentar, ao levantar, ao dormir e andando pelo caminho. Que a nossa vida seja isso, transmitindo essa palavra de Deus e que eles entendam dessa forma, que não precisa ser um ensinamento formal do dia, vamos sentar aqui, mas em cada momento ela aprenda com vocês sobre o nosso Deus. Vamos orar por vocês, por essa tarefa tão linda e tão importante que Deus te deu. Deus, muito obrigada porque o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor nos dá presentes e a Filipa é um presente do Senhor na vida da Rose e do Felipe, Pai, e que o Senhor derrame a cada dia sabedoria, bênção sobre a vida deles, os ensinando para que eles possam ensinar a Filipa nos teus caminhos. Que ela cresça cheia do teu Espírito Santo, cheia de sabedoria também aqui na tua casa, e assim, ó Pai, ela possa também transmitir esse amor que o Senhor tem pela vida dela. Muito obrigada, no teu nome santo que nós oramos. Amém. E a gente vai dar um presentinho, que até na hora do banho também ela possa estar aprendendo a palavra do Senhor. Deus abençoe vocês muito. Bom dia. Eu só gostaria de trazer um recado muito legal sobre a nossa UPA, né, que é o nosso grupo de adolescentes. A gente vai ter um acampamento nos dias 5 e 6 de setembro, que vai ser muito legal. A gente está planejando uma programação super legal, vai ter piscina, brincadeira. Então, assim, não dá para perder. Se você é adolescente, não fique de fora. E também é uma ótima oportunidade para chamar os seus amigos, né? As inscrições estão abertas no... Você pode ir no nosso Instagram, que agora a gente tem um Instagram específico da UPA. Se você ainda não segue, segue lá, UPA do Parque. E aí está o link do formulário na nossa bio. É só preencher. E lá também tem os posts com todas as informações a mais sobre o acampamento. O valor é de R$50, que é um valor, assim, muito bom, está muito barato, porque, né, inclui tudo que a gente vai fazer lá, inclui todas as refeições. Então, assim, está valendo muito a pena. E é isso, a gente espera vocês lá, os adolescentes, né? E é isso. Obrigada. Obrigado, Thaís. Antes de nós prosseguirmos com a mensagem, eu quero reforçar esse aviso que a Thaís deu. A gente tem falado sobre finanças aqui, economia do reino. Hoje a gente vai falar especificamente sobre investimento. E o investimento espiritual nas nossas vidas não se trata apenas de finanças. Se trata sobre relacionamentos e espiritualidade. Então, você, pai e mãe de adolescente, o investimento que você faz na vida deles é trazer eles para as programações de adolescentes que são realizadas aqui na IPPAC. Se você tem alguma dúvida, você pode conversar diretamente com
a diretoria, a Thaís, aqui é a presidente, o nosso seminarista Paulinho, ele é o responsável por toda... Olha o Paulo aqui. Estava aqui, eu olhei aqui e falei, cadê? Ele é o responsável espiritual e o líder sobre os jovens e adolescentes. Então, isso é um investimento que você faz na vida dos seus filhos adolescentes, assim como você faz na vida dos seus pequenos que estão lá no parquinho, lá embaixo, aprendendo, cultuando a Deus junto conosco. Eu tenho mais um aviso. Hoje nós temos alguns avisos, eles são fundamentais. A gente evita de trazer alguns avisos aqui, mas esses são extremamente importantes, porque muitas pessoas têm me perguntado, pastor, como é que eu faço para membrar? Como que eu faço para me tornar membro oficial da Igreja Presbiteriana do Parque? Simples assim. Você vai participar de um curso chamado Ponto de Partida. O Ponto de Partida é um módulo em que nós nos encontramos para falar nos primeiros encontros sobre teologia bíblica. Então a gente fala sobre graça, mérito, céu, inferno, quem é Jesus como mestre, quem somos nós como discípulos, qual é a direção bíblica para as nossas vidas. Depois a gente passa por uma teologia reformada, como que a Igreja Presbiteriana do Brasil e a IPPark pensa a respeito da interpretação das Escrituras. E, por fim, no último encontro, você tem um apanhado geral da visão e missão que Deus concedeu à Igreja Presbiteriana do Parque. Esse último encontro é super gostoso, porque além de você conhecer a visão e a missão, você conhece também todos os líderes dos ministérios da Igreja Presbiteriana do Parque, com um café da manhã especial, somente aí para quem está no ponto de partida. Pastor, como é que eu faço essa inscrição? Simples. A partir de amanhã, no nosso Instagram, @presbiteriana do Parque, vai ser colocado na bio um link e também no próprio story um link para você clicar. Você vai entrar num formulário do Google e aí você vai preencher as suas informações, nome completo, telefone de contato, e-mail, e aí você faz a sua inscrição. Obviamente não tem valor nenhum, né? Óbvio. Mas a gente precisa que você faça a sua inscrição. Por quê? Para que a gente prepare o salão lá embaixo. Então, a partir de setembro, primeiro domingo de setembro, a gente tem agora uma semana de inscrição, quase 2 semanas isso, uma vez que o próximo domingo ainda é domingo de agosto. No primeiro domingo de setembro, 8h40, aqui na Igreja Presbiteriana do Parque, a gente tem a primeira aula. Então, ela vai terminar 9h40, a gente tem um espaço ali para você tomar uma água, ir ao banheiro, porque 10 horas começa o nosso encontro de celebração. Então, a partir do primeiro domingo de setembro, você que quer membrar, você que quer tornar parte da Igreja Presbiteriana do Parque, você que vem de outra denominação, ou você que não tem ainda nenhuma denominação, mas se sentiu tocado para entregar a sua vida para Cristo Jesus e professar a sua fé publicamente, seja pela profissão ou seja pelo batismo com profissão de fé, você precisa passar por esse módulo, ponto de partida. Semana que vem, um último aviso, agora eu prometo, semana que vem a gente começa uma série nova. E por que eu estou dando o aviso hoje sobre uma série nova? Porque você percebeu que algumas séries aqui da IPPark, elas são temáticas. Nós estamos numa série temática. Nós estamos falando sobre a economia do reino. Então, a gente pega trechos das Escrituras e vai entendendo os princípios e axiomas. Mas temos também outras séries que são expositivas. A gente já estudou o livro todo de Filipenses juntos, numa série de 3 meses. Estudamos o livro de Ruth, versículo por versículo. Foi esse ano, Ruth? Foi esse ano, Ruth. E agora a gente começa, e nós temos algumas séries que também chamam a atenção daquele seu amigo, daquela sua amiga que não gosta de igreja, ou que ele não está afim, né? Ou que ele tem assim, um preconceito. Semana que vem a gente começa uma série que ela vai tratar sobre todos os textos bíblicos do Evangelho de Lucas em que Jesus está à mesa. Em que Jesus está sentado à mesa. Então, ela é uma mistura de série expositiva com o tema geral de Lucas. Afinal, o Evangelho começa, eis aí um comilão e um beberrão. Né? Jesus é criticado por estar à mesa. Mas quando nós vamos percebendo todos os textos em que Jesus está à mesa,
ele tem propósito junto à mesa. Mesa da graça, mesa da salvação, mesa do acolhimento, mesa da ressurreição, mesa da salvação. Então, essa é a série para você convidar as pessoas com quem você se relaciona. Olha, vai começar uma série legal na minha igreja, a gente vai falar sobre a vida de Jesus se relacionando com outras pessoas. A gente vai divulgar no nosso Instagram e começamos a partir de domingo a série Ao Redor da Mesa. Espero todos vocês, tragam seus amigos, utilize as redes sociais a favor da missão. A gente posta tanta coisa no Instagram, né? A gente posta tanta coisa no Facebook, tanta bobagem às vezes, né? Piadinha, meme, indiretinha, até coisa pecaminosa a gente posta, né? Não deveria postar, né? Mas a gente esquece de curtir a postagem da Igreja Presbiteriana do Parque e compartilhar lá um versículo bíblico, um axioma, um convite. Precisamos usar as redes sociais para o reino de Deus. Então, fez uma história aqui na igreja, tirou uma foto com alguém aqui no final do culto, marca a gente lá, posta, reposta. Isso atinge pessoas que não estão no algoritmo da Igreja Presbiteriana, mas estão no seu algoritmo. E alguém vai perguntar, onde você estava domingo? Que lugar é esse? Isso daí é igreja? Nossa, não imaginava que a igreja era assim. E, de repente, essa é a oportunidade para você iniciar uma conversa em torno de Cristo Jesus com um amigo, uma amiga querida. Amém? Vamos lá, então, que nós estamos na última parte dessa série. Mais uma vez, para você que nos escuta e está nos assistindo aqui no YouTube, amigos e amigas queridos, que a maravilhosa graça de Cristo Jesus inunde o coração de cada um nessa manhã. Amém? Nesse domingo a gente chega ao final da série Economia do Reino. E olha só que interessante, volta um slide para mim, por favor. Porque até aqui, olha só o que a gente viu. Nós começamos na primeira semana falando sobre um punhado a menos é melhor. Lembrando que essa expressão é uma expressão bíblica. Um punhado a menos é melhor, porque é um punhado a menos com tranquilidade do que 2 punhados e viver sobrecarregado. Aqui a gente falou e conversou sobre contentamento. Uma vida simples e que está contente e satisfeita em Deus é uma vida tranquila. Na segunda semana, conversamos sobre o estresse que escraviza. O texto do sábio lá em Provérbios diz que aquele que toma emprestado, né, aquele que cria uma dívida, se torna escravo daquele que emprestou. E isso tem financeiramente oprimido muitas vidas, e entendemos, à luz da palavra de Deus, que precisamos nos planejar para nos libertarmos das dívidas. No domingo passado, conversamos sobre esse axioma de Cristo Jesus, quando ele disse que é mais feliz dando que recebendo. Trabalhamos a ideia da generosidade, né? Que tantos coaches financeiros já descobriram e incentivam as pessoas a serem generosas, contribuindo com uma ONG, porque isso faz bem, isso te livra do consumismo, como se fosse a última novidade, quando não é. Cristo Jesus já havia dito isso há mais de 2000 anos e nos ensina a sermos generosos, nos ensina a adorarmos a Deus com as nossas finanças. Falamos sobre o conceito bíblico de dízimo, que é você confiar e provar que Deus é bom e sustenta as nossas vidas, e como é bom a gente ser um canal de generosidade. Não aquela visão legalista do dízimo, de, se você não der o dízimo, então Deus vai mandar maldição sobre a sua vida, como algumas pessoas pregam. Não é sobre isso, mas sim sobre adorar a Deus com aquilo que Ele lhe confiou e ser um canal de bênção, provando que Deus é bom e sustenta as nossas vidas. E hoje a gente vai falar sobre esse tema: planeje hoje para não se desesperar amanhã. Eu quero te lembrar mais uma vez que todos esses grandes axiomas que foram ditos por estudiosos, escritores e professores da economia, todos eles estão catalogados aqui, na palavra de Deus, na palavra de Deus. E hoje não vai ser diferente. Falando sobre planejamento do futuro, eu quero compartilhar com você um texto bíblico. Nós daremos início com Provérbios capítulo 21, verso 20. A gente inicia com um verso apenas, um axioma, e a partir desse axioma a gente trabalha outros princípios bíblicos. Olha só o que a palavra de Deus nos diz: na casa do sábio há comida e azeite armazenados. Não está dizendo que só há comida e nem que só há azeite por um dia, mas que há uma provisão,
ali armazenado. Mas o tolo devora tudo o que pode. Como é um verso só, podemos dizer isso juntos? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, nós estamos diante da Tua palavra, ó Pai, e pedimos que o Teu Santo Espírito sopre sobre nós discernimento e sabedoria. Ó Deus, nós não queremos ser tolos, nós queremos ser sábios, mas não sábios segundo a sabedoria humana, sábios segundo a Tua sabedoria, o Teu conhecimento, aquilo que vem do alto sobre os nossos corações. Aqui nós nos colocamos e pedimos que o Senhor molde e transforme o nosso pensar e o nosso agir para a honra e glória de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Eu queria começar falando que numa sociedade pós-pandêmica, a qual a gente vive e se encontra hoje, eu e você vivemos de maneira ainda mais intensa os efeitos do que foi nomeado cultura do imediatismo. Cultura do imediatismo. O conceito de cultura do imediatismo foi popularizado por Douglas Rushkoff, que é escritor e teórico que estuda a autonomia na era digital. No seu livro Present Shock, When Everything Happens Now, ele afirma o seguinte: nossa sociedade se reorientou para o momento presente. Tudo é ao vivo, em tempo real e sempre ativo. Não se trata de uma mera aceleração, por mais que nossos estilos de vida e tecnologias tenham acelerado a velocidade com que tentamos fazer as coisas. É mais uma diminuição de tudo que não está acontecendo agora e o ataque devastador de tudo que supostamente está acontecendo. Essa cultura do imediatismo influenciou uma mentalidade focada no agora. E antes que você esteja pronto a acusar o seu filho adolescente, é essa geração, pastor, não, essa mentalidade já nos atingiu. Nós já fomos atingidos por essa mentalidade do agora. Assim como os produtos de consumo hoje são destinados à geração mais nova que a minha geração, então, quando a gente sai para comprar, seja qualquer coisa, um comercial, uma propaganda, tudo é focado agora nessa cultura do imediatismo. Você não precisa ser jovem nem adolescente para você já estar viciado em escutar áudio no 1.5x ou no 2x. E começar ainda a falar que, sei lá, quem fala devagar. Eu só consigo escutar no 2x. Eu estou escutando pregação no 2x. Eu estou escutando as minhas aulas no EAD no 2x, porque daí eu adquiro mais rápido a informação, tudo fica mais rápido. O sucesso na rede social TikTok, o TikTok, qual que é o sucesso do TikTok na mão de tanta pessoa? Está em apresentar conteúdos, olha que ironia, conteúdos em 7 a 15 segundos. É até difícil falar que é conteúdo. Mas o sucesso está em apresentar de 7 a 15 segundos. Se passar disso, você rola a tela. Nossos filhos e filhas desenvolveram um padrão neurológico de multitasking e speed watching, que na prática é ficar rolando a tela rapidamente, escutar todas as coisas e fazer uma acrobacia com vários dispositivos eletrônicos abertos. Então ele está com um tablet, um celular, uma televisão, aí ele está escutando uma música no fone, ele está estudando no tablet, ele está conversando pelo celular e ainda está assistindo uma série na Netflix. Tudo ao mesmo tempo. E acha que está abafando. Porque a neurociência já explicou recentemente que é impossível o seu cérebro trabalhar com mais de 2 atividades ao mesmo tempo com profundidade. O máximo é 2 atividades. E eu ouso dizer que 2 atividades não são para nós homens, tá, gente? Geralmente as mulheres que conseguem isso. Então a gente é meio que uma atividade só. O cérebro só consegue produzir com qualidade 2 pensamentos ao mesmo tempo. E os adolescentes e jovens acreditam que estão conseguindo fazer mais. Fazer com 4, com 5 coisas. Na verdade, eles acham, mas a ironia é que eles estão sendo enganados pelo próprio cérebro deles, fazendo a sensação de que eles estão adquirindo quando eles não estão
adquirindo conteúdo. O que isso tem a ver com o nosso tema, pastor? Porque essa introdução sobre a cultura do imediatismo tem tudo a ver. Tudo a ver, porque influenciados por essa cultura, nossa geração quer ser gratificada agora. Agora. E o que é mais doido é que quando eu e você éramos crianças e os nossos pais falavam, olha, a gente não tem condição de comprar tal brinquedo, espera, a gente esperava. Quando os nossos pais falavam, olha, a gente só vai conseguir fazer tal coisa, a gente não tinha opção, a gente esperava. Mas nós hoje, adultos que vivemos esse tempo lá atrás, se nós queremos comprar algo, a gente escolhe entre Amazon e Mercado Livre para quem vai entregar mais rápido. Para quem vai entregar o meu produto em 24 horas. Se eu quero o carro dos meus sonhos, eu não faço mais como os meus pais faziam lá atrás, os nossos avós faziam, vamos guardar dinheiro e depois a gente vai comprar no momento certo, porque não precisa ter pressa. Não, se eu não tenho condição de comprar agora, eu entro numa dívida, eu entro num financiamento novo, mais um financiamento, o que a gente já conversou, é um perigo sobre o segundo encontro, o estresse que escraviza. Então, é meio que uma cultura do, bora gastar, bora viver, bora fazer isso daí, hashtag você merece, hashtag mimimei, hashtag é agora ou nunca, e gastar, passa no cartão, depois vê como é que paga. Segundo o último raio-x da Ambima, já é o 8º raio-x, a Ambima é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais. No final do ano passado, eles fazem sempre anualmente um relatório, e observe comigo alguns dados. Olha só o perfil do brasileiro. Olha o perfil do brasileiro. A gente pega o brasileiro, 52% da população não faz reserva nenhuma, tá? Nenhuma. E 62% da população economiza, mas não está investindo. Então, a gente pode somar 64% da população brasileira que não investe. Não investe. 52% não se preocupa, e aqui faz uma espécie de economia, mas sem propósito. Aí a gente tem 10% da população que investe apenas em caderneta de poupança. Apenas em caderneta de poupança. Por que essa informação está aqui? Porque, caso você não saiba, a poupança é um dinheiro perdido. Ela não acompanha a inflação. Então, deixar o dinheiro parado lá é menos ruim do que você gastar, óbvio, mas não alcança a valorização do seu dinheiro que foi depreciado pela inflação. E somente 17% da população investe em mais de um tipo de produto financeiro. Essa é a situação do brasileiro, segundo os dados do final de 2024. Isso pode ter alterado um pouco, agora que já foi um semestre, mas eu tenho certeza que o próximo slide, esse sim foi atualizado, infelizmente para mais, porque olha só, 23 milhões de pessoas apostaram em 2024. Sabe o Bets? Tigrinho, joguinho, põe dinheiro, aposto. Olha que loucura, 4 milhões de pessoas consideram as apostas como investimento. Ela fala para você, ela tem coragem de falar para você, eu estou investindo no tigrinho. Ela acredita que o CPF dela é sorteado nas 3 primeiras vezes, né? E depois ela vai ficar continuando ganhando, né? E aí ela acaba percebendo, ou não percebendo, que ela não ganha. E 3 milhões apresentam uma alta tendência ao vício em apostas. Como que essas pessoas chegaram a essa conclusão? Como que alguém diz que tigrinho é investimento? Segundo o próprio material da Ambima, a resposta é simples. As pessoas almejam ganhar dinheiro em grande quantia e rápido. Eu quero mais e eu quero muito. Perceba comigo que esse problema já era denunciado pelo sábio no livro de Provérbios, quando ele disse, o tolo devora tudo o que pode. Esse é o tolo. Ele até tem alguma coisa armazenada, mas ele vai devorar, ele vai tentar ser ganancioso, ele vai apostar, ele vai jogar um lance na Bets, ele vai jogar na Mega Sena, ele acha que ele vai conseguir, mas ele é insensato e ele acaba com tudo, ele gasta tudo, ele é enganado pelo imediatismo. Nós estamos falando em dados, depois se você quiser eu posso passar para você o relatório em PDF, são 64 páginas, muito interessante, você que trabalha com finanças ou você que trabalha com palestras e quer o acesso a esse material. Mas a média de gastos mensais no brasileiro com apostas é R$ 648 mês. R$ 648 mês.
E a gente está falando que o maior número das pessoas que apostam talvez não ganhem 5 salários mínimos e colocam R$ 648 mês em apostas. É a média. Tem um pessoal que põe mais. Então, o insensato, ele acaba gastando com tudo. Ele é enganado pelo imediatismo. Quando o amanhã chega na casa do sábio, há comida. Na casa do sábio, há azeite, e há o azeite armazenado. Mas o tolo devorou, ele gastou tudo o que pode. Como, então, se preparar hoje para não se desesperar amanhã? Eu quero que você acompanhe comigo as palavras de Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versos 14 a 30. Eu farei a leitura, aqui o texto será projetado também, Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 14 a 30. E diz assim a palavra de Deus, a palavra de Cristo Jesus: e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os bens. A um deu 5 talentos, e ao outro 2, e ao outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Só abrir um parênteses aqui, talentos era uma grande quantia de prata, alguns estudiosos vão falar de 10 a 20 anos de trabalho. Você demora tempo para juntar isso. Né? E foi entregue a esses servos. Em seguida, partiu de viagem. Versículo 16. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os. Na hora, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. Versículo 23, o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor então respondeu: servo mau e negligente. Veja que a resposta não é só negligente. Servo mau. Mau. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, lhe terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Bom, essa parábola, ela aborda, prioritariamente, ela está dentro de um contexto sobre a explicação do reino dos céus. Quando você volta uma perícope, você entende o que Jesus estava começando a dizer, já com a parábola das 10 virgens. Mas ela tem também um ensinamento sobre a capacidade de gestão. É um texto muito precioso que nos ensina sobre o cuidado com o dinheiro, o qual foi confiado a nós. Então, vários axiomas preciosos estão nesse texto. 2 servos foram fiéis, investindo sabiamente o dinheiro do seu senhor. Mas um foi considerado mau e negligente, provando ser um servo inútil, que não soube investir, não soube multiplicar o que fora confiado. Nesse contexto, Jesus diz por 2 vezes: quem é fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Quem é fiel no pouco. A questão não é sobre a quantidade que é recebido, é sim sobre a fidelidade. Tanto é que você deve ser fiel no pouco. E o Senhor entrega conforme a capacidade de cada um. Por isso que um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. Não há questionamento, é sobre a capacidade de cada um que o Senhor entendeu. Biblicamente, existem 2 maneiras de ganhar dinheiro. Né? Nossa, o pastor vai falar sobre isso na igreja? Que coisa, né? Vou falar sobre isso. Jesus falou muito sobre dinheiro. E, biblicamente, existem 2 maneiras de você ganhar dinheiro. A primeira é trabalhando, gente. A primeira é trabalhando. Ah, pastor, mas isso é tão óbvio, né? Isso é tão lógico.
Era para ser, né? Parece que tem uma geração aí que está chegando que não gosta muito de trabalhar. Então a gente precisa falar o óbvio, a gente precisa falar o lógico. É trabalhando. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. É do suor do teu rosto que você vai trazer sustento, e vai ter com a formiga que trabalha, e tantos outros textos bíblicos sobre o trabalho. É do trabalho que a gente retira o nosso sustento. Ponto pacífico. Você tem uma vocação, você tem um talento, você tem inteligência, você tem força, então você vai lá e trabalha. 8 horas diárias e ao final do mês você recebe o seu salário. Você trabalha, tá? A ideia é a gente incentivar os nossos filhos a trabalharem até mesmo antes dos 18 anos, senão ele fica esperando lá fazer 18 anos, aí ele espera fazer a faculdade, aí ele espera fazer o mestrado, aí ele entende assim, se eu fazer um doutorado, minha mãe continua pagando a gasolina do meu carro, mas se eu fazer um pós-doc em Lisboa, eu continuo morando na casa do meu pai, onde tem internet rápida. Aí ele nunca vai querer trabalhar, claro, né? Pô, gênio. Se mamãezinha continua pagando mensalidade, é óbvio que não vai trabalhar, né? Então, tem que trabalhar. O resultado do que você recebe é fruto do seu trabalho. A segunda maneira de ganhar dinheiro, biblicamente, é essa, fazendo o seu dinheiro trabalhar. Primeiro você trabalha, depois você faz o seu dinheiro trabalhar. E é isso que a parábola de Jesus nos contou. 2 servos fiéis aplicaram sabiamente a quantia de dinheiro recebida e dobraram o valor. O que o primeiro servo disse no versículo 20? O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Quando Deus lhe confia algo, você tem ali, diante das suas mãos, a opção sobre o que você vai fazer com o que Deus lhe confiou. O que você pode fazer é o que muitas pessoas fazem: gastar tudo o que tem. Só que quando você gasta tudo o que você tem, o resultado lógico é você não ter mais nada. Por outro lado, se você aplica parte daquilo que Deus lhe confiou, parte você separa para o seu sustento, outra parte você aplica. Ele diz: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. A grande pergunta é como nós podemos fazer isso? Trabalhando e colocando dinheiro para trabalhar. Para isso, nós precisamos planejar o hoje, para não se desesperar no amanhã. Planejamos hoje para não se desesperar no amanhã. E nós temos uma responsabilidade. Qual que é a nossa responsabilidade? Porque o amanhã pertence a Deus, mas a responsabilidade do hoje é nossa. De exercer a nossa vocação, de trabalhar, de exercer a nossa inteligência, de exercer a nossa força, de glorificar a Deus com os nossos dias, com as nossas horas trabalhadas. Você precisa agir no hoje. Você precisa se lembrar da formiga, como diz lá em Provérbios capítulo 6, que armazena suas provisões no verão e na época da colheita junta o seu alimento pensando no inverno que virá. Ela está trabalhando, ela está armazenando, pensando no inverno que virá. É uma formiguinha aí meio Game of Thrones, The Winter is Coming. Quem assistiu a série pegou a referência, ou leu os livros. O inverno está chegando, então a formiguinha está trabalhando, porque o inverno vai vir, vai congelar tudo. Eu não vou poder sair do formigueiro, eu não vou poder colher. Se eu tentar sair, não vai ter nada de bom. Então eu tenho que guardar, para não me desesperar no amanhã. Por isso nós precisamos falar sobre investimentos. Então essa reflexão hoje é investimentos. Daí você está pensando assim: investimento na igreja presbiteriana do Parque, pastor Laci falando. Deixa eu te avisar uma coisa, eu sou pastor, né? Caso não esteja assim meio claro, eu sou pastor. Eu não sou assessor financeiro, eu não sou especialista, eu não sou consultor em investimentos. Então, não darei recomendações aqui, porque isso seria perigosíssimo para mim e para você, né? Mas como pastor, o que eu farei nessa manhã é te dar princípios bíblicos que se aplicam na economia do reino, que se aplica amplamente na sua vida financeira. E é isso que nós precisamos antes de tudo, princípios bíblicos sobre a economia do reino. E o primeiro de 3 é esse: nunca invista em algo que você não entende.
Olha só o que Provérbios diz lá no capítulo 24, versos 3 e 4. Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento. Qual é o caminho? Pelo conhecimento os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Para encher os seus cômodos do que é precioso e agradável, o único caminho é o conhecimento. Não tem outro atalho. Se você quer construir o seu lar, você precisa de sabedoria. Se você quer educar os seus filhos, você precisa de sabedoria. Se você quer edificar e ter sucesso no financeiro, você precisa de sabedoria. Se você quer construir e edificar qualquer coisa na sua vida, você precisa de sabedoria e sabedoria divina. Então, antes de qualquer coisa, você precisa conhecer. Você precisa entender. Sem entendimento, você não vai investir, você vai perder e perder dinheiro. Às vezes a gente está naquelas conversinhas, né, gostosa, bate-papo, joga a conversa fora, final do jogo de futebol com os amigos, alguém, teu amigo, comenta, ou no grupo de WhatsApp, e daqui a pouco alguém fala, e aí, o que você está fazendo? Nossa, a economia está difícil, eu comecei a investir. Ah, você começou a investir, o que você está fazendo? Ah, eu estou em ações, comprei tal, vendi tal. Daí ele falou, sério? Nossa, mas eu não sabia que você tinha alguma formação econômica. Não tenho nada, na verdade eu assisti um cursinho no YouTube essa madrugada, e aí eu já me empolguei e falei, tem que começar o quanto antes para eu ter retorno, né? Aí a pessoa está lá toda empolgada, colocando o dinheiro dela num tipo de investimento, e aqui eu não estou falando sobre o investimento ser bom ou ser ruim, eu estou falando que a pessoa está colocando tudo que ela tem em ações, só que ela não sabe explicar qual é a referência da alta e da baixa da Selic, ela não sabe falar sobre a influência dos commodities no Brasil, commodities, ela não sabe falar sobre a influência de taxas externas na Ibovespa, ela não sabe a relação da inflação dos Estados Unidos, se bate aqui e se não bate aqui, e ela não sabe nem explicar quais são os tipos de investimentos, ela não sabe falar o que é ETF ou BDR, ela sabe falar, eu investi num BDR, daí você fala assim, o que é isso? Eu não sei, falaram para mim que é da hora. O meu amigo foi lá e investiu e eu gostei da empresa. A empresa era bonita, aquele logo me chamou a atenção, sabe? Foi meio que quase que espiritual. Espiritual vai ver depois se você perder todo o seu dinheiro. Porque o final da história a gente já conhece. Depois de um tempo a pessoa perde tudo por falta de conhecimento. Se você não sabe o que está fazendo, ou às vezes você tem dúvida se você sabe ou não sabe. Sabe como é que você resolve essa dúvida? Se você não consegue explicar para alguém o que você está fazendo com fundamentos, então não faça. É por isso que podemos dizer, às vezes, e isso é bom, que se você não conhece, o melhor investimento é não investir. Se você não conhece, não entra. Não faça. Os melhores investimentos são aqueles, muitas vezes, que você não faz. Por quê? Isso é válido para tudo nas nossas vidas. Tudo que você não domine, não conheça, não entenda, se você entrar e investir sem pensar, você pode destruir. Antes de tudo, construa conhecimento, pois sem sabedoria não há como edificar nada. E vou te dar uma dica, não é porque o teu amigo conhece que você pode fazer igual. Isso eu aprendi já por experiência própria. Tenho amigos que conhecem algumas coisas, sabem alguns caminhos bem legais, né? Dão dicas, né? Mas eles sabem, eu não sei. Então, se eu não aprender tudo aquilo lá, eu posso me enroscar, né? Pastor, sabe como é que faz investimento aqui? Eu trabalho com leilão. Ele sabe. Ele sabe o caminho, ele sabe, ele faz isso há muito tempo. Pastor, como assim? Você não está viajando? Você não sabe como é que junta milhas? Não sei como junta milhas. E se eu for tentar, talvez eu vou começar a contratar um monte de cartão de crédito, não vou juntar milha nenhuma e vou ficar só pagando anuidade, porque eu não sei. Então não é porque o seu amigo sabe que você deve fazer. Sem conhecimento, você não vai conseguir, tá? O segundo axioma bíblico é: não coloque todos os ovos na mesma cesta, né? Esse é o ditado que a sua avó sempre disse para você, né? Você não coloca todos os ovinhos na mesma cesta, né? Remonta àquela ideia de diversificação como proteção.
na obra, isso é antigo, né? Sua avó talvez sabia disso há muito tempo, porque na obra de Shakespeare, tem o Mercador de Veneza, ele diz o seguinte, logo no ato 1, a cena 1, tem o Antônio, que é o protagonista, né? Que é o dono do barco, é o cara que carrega as cargas e tal, e ali naquela discussão, se ele está amando ou não está amando, logo na primeira cena ele diz, eu sou grato à minha sorte, mas não confio nunca os meus haveres a um só lugar e a um barco. Simplesmente nem depende o que tenho dos azares do corrente ano apenas. Não me deixam triste, por conseguinte, as minhas cargas. É claro, ele não vai colocar todas as cargas no mesmo barco, porque se sobrevier uma tempestade, ele perde tudo. Então o senhor Antônio sabe das coisas, ele divide em vários barcos. Né? A ideia geral é simples, não coloque todo o seu patrimônio no mesmo lugar. Porque se você colocar no mesmo lugar, ele pode estar desprotegido numa eventual crise. O sábio em Eclesiastes já disse isso. Vamos lá para o texto bíblico. Em Eclesiastes, pode passar mais um, por favor? Capítulo 11, verso 2. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Diversifique. Reparta. Coloque em lugares distintos, porque você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Não coloque, a gente pega essa aplicação para os dias de hoje, não coloque tudo em uma única ação. Não coloque tudo só num tipo de investimento. Não coloque tudo só em renda fixa. Não coloque tudo só em fundos de investimento. Não coloque tudo em qualquer outra coisa. Diversifique para não ser prejudicado quando o setor uma crise vier. Pense, né? E continua o axioma anterior valendo. Busque entendimento antes. Né? Talvez, por não ter entendimento, você tenha que contratar um assessor de investimento. E detalhe, você vai ter que entender sobre qual assessor de investimento é bom para a sua vida. Porque assessor de investimento hoje está cheio também na rede social. Você paga o cursinho, você paga o Hotmart, você paga o teu assessor e ele empurra todas aquelas ações que ele tem que atingir a meta na empresa dele. E de repente você fala assim, eu não estou ganhando dinheiro. Por quê? Porque o assessor é ali que está ganhando e não você. Então, olha só quanto cuidado a gente tem que ter. Né? Investimento, eu vou falar um negócio aqui que é meio estranho, né? Mas investimento é que nem esterco. Sabe? Vou pegar uns exemplos lá de Tapetininga. É que nem esterco por quê? Porque você pega o esterco, se você junta aquele montão de esterco num bolo só, né? Você não passa nem perto ali, porque fede. Fede, é nojento, mosquito e tal. Agora você pega aquele esterco e vai espalhando na lavoura, fertiliza e a lavoura cresce. Investimento é igual esterco, você tem que espalhar, diversificar para crescer, tá bom? Eu sei que essa ilustração foi terrível, mas funciona lá em Tapetininga, né? Nunca invista em algo que você não entende, não coloque todos os ovos na mesma cesta e, por fim, não tente enriquecer rápido. Olha o que o apóstolo Paulo alerta, o jovem Timóteo, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Às vezes o nosso coração está tão tendencioso à riqueza e a tesouros desse mundo que nós precisamos decorar esse versículo. Nós precisamos colocar esse post-it na geladeira. Nós precisamos que as nossas esposas falem, olha, leia esse versículo aqui, lembra que o pastor falou, para que a gente comece a moldar o nosso coração de acordo com a palavra. Porque os que querem ficar ricos, o que acontece? Caem em tentação, caem em armadilhas, caem em desejos descontrolados e nocivos, que culmina com ruína e destruição. Olha o perigo, nós temos que olhar para esse texto aqui com zelo, com temor, porque tem uma gravidade aqui. A ganância torna o homem extremamente vulnerável à sua ruína.
Ah, pastor, mas é que eu quero agora, eu vou ganhar muito dinheiro, eu achei a mina de ouro, esse investimento não pode passar, cavalo selado não passa 2 vezes na vida, e você vai dando um monte de justificativa, porque você tem que fazer agora, quer ficar rico, quer ficar rápido. E é nesse momento que muitos caem nas armadilhas. Eu volto a falar, no Brasil a gente tem um problema gravíssimo agora, chamado apostas virtuais. Jogo do tigrinho, bets, outros tipos de aplicativos de apostas. Estava conversando recentemente com um grande amigo, estava em São Paulo, numa conferência sobre tráfego pago. Ele encontrou um dono de uma bet. Falei assim, caramba, cara. Estava lá na conferência. O cara era dono de uma bet. É casa de bilhões. E aí, entre perguntas e respostas com o preletor, o cara afirmou assim, tranquilamente e friamente, a casa sempre ganha. A casa sempre ganha. Ah, mas como faz para ter uma bet? Ah, eu paguei 53 milhões para sei lá quem, e mais 20 milhões para não sei lá quem, porque é caro, porque a casa sempre ganha. Não tem como perder. E ele falou, as bets, né, a aposta sobre resultado de futebol, é só o caminho de entrada para chegar no cassininho virtual, na roletinha, no joguinho do tigrinho. Então, muitas pessoas entram nessa achando que é um investimento. E que, eu vou ganhar. Não, vai chegar a minha hora. Eu vi na internet, a Virgínia postou, alguém ganhou, né? Não, é tudo fake. A casa ganha. Sempre, sempre. Cerca de 3 milhões de pessoas estão perdendo mensalmente mais de R$600 em aplicativos de apostas. 47% estão endividadas. O número aumenta, olha que loucura, o número aumenta para 51%, de 47% para 51%, para quem afirma que o joguinho é investimento. Aumenta. E a cada 10 pessoas que jogam, 6 perdem mais dinheiro tentando recuperar o ciclo que se perdeu, o ciclo de perdas. Eu vou apostar de novo porque eu preciso recuperar agora. Isso é um exemplo de jogo de azar. Isso é um exemplo de uma situação onde você simplesmente só perde. E aí, se você tem uma consciência, uma sabedoria bíblica, você já nem passa perto disso. Você fala assim, não vou ganhar, não quero isso, não vou trazer essa ruína para minha casa. Mas acontece também ruínas e tentações diante de situações legais, diante de situações possíveis. Muitas pessoas estão perdendo dinheiro, não porque estão investindo em algo equivocado, proibido, mas porque o coração delas está desconfigurado numa velocidade em que eu quero me enriquecer rápido. Eu quero fazer isso rápido. Então eu vou comprar uma franquia e vou ficar rico em 2 meses. Aí eu vou investir toda a minha poupança e fazer day trade, porque aí eu vou multiplicar vezes 10 e vai dar tudo certo. Não, eu vou largar o meu emprego e vou pegar tudo aquilo que eu guardei e vou investir agora em tráfego pago na internet, porque é isso que está dando dinheiro. Eu vou vender tudo e vou comprar sacas de café, porque agora com o novo tarifaço o café fica caro lá, sei lá o quê, eu vou juntar saca de café. E tantas outras ofertas tentadoras, mas que são verdadeiras armadilhas para quem é ganancioso e para quem é apressado. Porque você não entende day trade, você nunca trabalhou num banco, você nunca mexeu com saca de café, você não sabe onde armazenar, você nunca foi empreendedor, então você trabalhou CLT a vida toda, agora você quer ser empreendedor. Sem conhecimento você não vai conseguir desenvolver. E tantos outros pormenores que a gente só consegue desenvolver com calma e não com pressa. E não com pressa. Quem faz com pressa cai numa armadilha. Deixe-me dizer uma coisa. A gente brinca aqui, né? E eu brinquei nos últimos encontros, né? Que a mulher gasta dinheiro com unha de gel e tal, né? E todo mundo deu risada, né? Todo mundo achou, que engraçado. Mas o papo reto agora é com nós homens. Nós homens somos mais vulneráveis a essas armadilhas loucas aí. Homens, nós homens. Nós homens muitas vezes não escutamos as nossas esposas. Nós homens, peitão para fora, eu vou prover, eu vou sustentar esse lar, eu vou conquistar, e tudo isso são preceitos bíblicos. Sem sabedoria bíblica,
você não vai prover, você não vai conquistar, você vai afundar. Então, homens, eu e vocês, precisamos tomar cuidado para a gente não afundar financeiramente os nossos lares. Porque aí não se trata apenas das nossas vidas, mas da vida dos nossos familiares a quem Deus confiou. E nós, sendo líderes espirituais, devemos dar o exemplo de sabedoria bíblica. Então, nós somos mais vulneráveis a isso. E não existe fórmula para dinheiro rápido, tá? O que existe é ser fiel a Deus com aquilo que Ele lhe confiou. Ah, pastor, mas eu queria tanto uma fórmula. Ah, você quer uma fórmula? Eu vou colocar uma fórmula bem simples para você aqui. Dinheiro, mais regularidade, mais tempo leva à riqueza. Dinheiro, mais regularidade, mais tempo leva à riqueza. Tempo e regularidade são maiores do que quantidade. O que eu quero dizer é que para planejar hoje e não se desesperar amanhã, invista um pouquinho mensalmente, mas com regularidade, a longo prazo. Há um princípio bem legal sobre como começar investindo a sua renda. É o chamado 10-10-80. Não sei se já ouviu isso, 10-10-80. E tem que ser 10-10-80, não pode ser 80-10-10, porque a ordem importa. Você pega 10% daquilo que você recebe e glorifica a Deus trazendo o seu dízimo e a sua oferta, mostrando que a sua vida é sustentada por Ele e abrindo um canal de generosidade, como a gente conversou semana passada. Depois você pega outros 10% e investe ao longo do tempo, ao longo dos meses. Só então você aprende a viver com 80% daquilo que você ganha. E aí você ajusta a sua vida financeiramente depois que você doou, depois que você investiu, e não apenas pensando, se sobrar, eu invisto. Se sobrar, eu glorifico a Deus. Porque quando as pessoas pensam se sobrar, não sobra. Não sobra. É uma questão de prioridade. Glorificar a Deus, investir no amanhã e sustentar o hoje. Dinheiro, regularidade, tempo gera riqueza. Quando entendemos que nós devemos planejar hoje para não nos desesperarmos amanhã, nos tornamos mais sábios e mais prudentes. Amigos e amigas, eu preciso abrir um parênteses aqui, porque talvez você não se encontre no melhor cenário da sua vida financeira hoje. Talvez você esteja num momento crítico. Mas isso não significa que será assim para sempre, tá? Deus não pede que você adivinhe o futuro, mas que você seja fiel com o presente, na circunstância em que você se encontra. Talvez você esteja pensando e falando assim, pastor, minha vida não está assim tão fácil para eu começar a investir. Na verdade, eu tenho 2 empregos e tudo está bem difícil. Então, esse é um tempo, mas não é para sempre. Continue sendo fiel a Deus. E outra coisa, eu repito o que eu falei ao longo dessa série, se você aqui está passando por dificuldades financeiras, passando por necessidades daquilo que subsiste a sua casa, comida, alimentação, roupas, permita que nós como igreja possamos abençoar a sua vida, porque isso é igreja. Permita que a generosidade de Deus flua nas nossas vidas como igreja, como corpo, para abençoar você. Nesse momento em que você não pode investir, mas sim precisa receber, porque doar é uma bênção. A gente falou isso sobre semana passada. Mais feliz é aquele que doa do que aquele que recebe. Então deixe a gente se alegrar doando e sendo bênção de Deus para a sua vida. Não se sinta culpado ou culpada por estar num momento da vida em que as coisas estão bem difíceis. Vai chegar um momento em que você vai poder investir. Vai chegar um momento em que você vai poder investir mais. Vai chegar um momento em que você vai poder ofertar muito mais. Desde que a gente possa trazer esses axiomas bíblicos para os nossos lares e vivermos o princípio da economia do reino. Lembrando a vocês, um punhado a menos é melhor. Vamos combater o consumismo. Nós estamos naquele jejum de 31 dias sem comprar cacareco na Shopee, sem ficar tomando cafezinho lá fora, tem café na sua casa, sem ficar gastando com coisinha ali. Eu não posso perder essa promoção, aparece no celular, plim, plim, comprar agora Mercado Livre. Não vai comprar nada no Mercado Livre, tá? E nós estamos em 31 dias, cortando gastos. Eu tenho 5 streamings na TV, Disney+, Amazon Prime, Netflix, qual você vai cortar? Você tem que cortar, você nem tem tempo de assistir tudo. Está pagando por quê? Então, um punhado a menos é melhor com tranquilidade. Liberte-se das dívidas. Que planejamento financeiro você vai fazer para resolver essa quantidade absurda de financiamento?
Financiamento no Brasil, tem que estudar, saber os preços. O necessário é a casa própria. Eu costumo dizer, casa própria vale a pena. Mesmo assim, você tem que conversar com o seu gerente. Agora, ficar financiando outras coisas pode ser perigoso. Mais feliz dando do que recebendo. Seja generoso. É com pouco, seja fiel. Alguém vai aparecer na sua vida essa semana precisando, e ali o Espírito Santo vai te falar, oferte para essa pessoa, ajude essa pessoa, seja um canal de bênção, para que a generosidade de Deus flua sobre você, e planeje hoje para não se desesperar amanhã. Com o tempo, quando nós fazemos isso, o que acontece? Deus vai nos confiando mais. Jesus disse isso, muito bom, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Isso não significa que todo mundo aqui vai ser bilionário. Jesus não está falando sobre esse ponto específico, porque Jesus diz no versículo 15 que a um deu 5 talentos, e a outro 2 e a outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade. Jesus não deu 5 para todo mundo, todo mundo vai ser bilionário agora. Não, 5, 2 e 1. Deus nos dá de acordo com a nossa capacidade, de acordo com a maneira como a gente lida com as finanças. Isso pode ser aumentado conforme a sabedoria bíblica ou diminuído conforme Jesus expõe a vida do servo mau. Versículo 28 e 29. Acompanhem comigo. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus nos alerta contra a negligência e o mau uso. Quando aplicamos os princípios bíblicos da economia do reino, vamos melhorando. E você vai aprendendo, você vai se livrando das dívidas, você vai se tornando mais contente e satisfeito em Deus. Você se torna mais generoso, você aprende a investir com sabedoria. Então, ao longo do tempo, você vai sendo extremamente abençoado por Deus. A minha oração é que você se torne um investidor incrível. Essa é a minha oração. Quero que vocês, como diz Paulo em outro texto, sejam ricos. Essa é a minha oração. Eu quero que vocês, todo mundo seja rico aqui. Seja um canal de generosidade. E eu quero que vocês sejam investidores incríveis. E eu não estou falando sobre dinheiro apenas. Na economia do reino de Deus, eu quero que você invista no seu casamento. E se torne rico com as bênçãos da intimidade, da amizade, da relação com a sua esposa, com o seu esposo. Eu quero que você invista em seus filhos, para que você se torne rico com eles, no relacionamento deles com Deus. Eu quero que você invista em suas amizades, para que você se torne rico de amigos preciosos, que edificam a vida uns dos outros, de acordo com a sabedoria bíblica. Eu quero que você invista na igreja, e se torne rico não apenas indo na igreja, mas sendo parte da igreja, servindo a Jesus com dons e talentos maravilhosos que Ele entregou para mim e para você, e que o meu é diferente do seu, e por isso nós somos igreja. Eu quero que você invista, minha oração é que você invista em seus recursos financeiros, para se tornar rico financeiramente, sabendo que um punhado a menos é melhor, livre das dívidas, e sendo generoso, planejando hoje para não se desesperar amanhã. Eu quero que você invista na sua espiritualidade, para que você se torne rico em vida plena e abundante, vida eterna, uma vez que o maior investimento que Cristo Jesus fez foi dar a sua própria vida em nosso lugar, numa cruz, para me salvar, para te salvar, nos salvar e nos inserir num relacionamento de amor e vida eterna. Esse é o maior investimento que Deus fez por mim e por você, nos resgatar, nos abençoar com generosidade, não generosidade apenas financeira, mas uma generosidade de graça sobre mais graça, e ainda mais graça, onde a nossa vida só tem sentido em Cristo Jesus, vivendo uma vida plena e abundante. Isso é economia do reino. Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Amém? Enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, eu quero colocar para você 3 lições práticas de vida. Esse é o momento que você anota, tira foto, marca para você praticar durante a semana. Estabeleça metas de médio e longo prazo. Você vai meditar no texto de Lucas, capítulo 14, durante a semana. Verso 25 e 33. E defina metas financeiras e investimento para 5 anos.
Então, uma meta a médio prazo, em 5 anos. De repente, em 5 anos, você quer quitar o financiamento da sua casa. De repente, em 5 anos, você quer se livrar de uma dívida do carro. De repente, em 5 anos, você vai conseguir entrar no financiamento da sua casa. Eu não sei, você vai estabelecer essa meta. E você vai também estabelecer uma meta a longo prazo, aposentadoria. Pensando lá no amanhã, pensando em eventuais crises, pensando em eventuais situações onde você já não tenha mais tanta força no trabalho, tá? Onde você queira uma vida tranquila na aposentadoria. Faça essa meta a médio e longo prazo. Segunda lição, prática do 10-10-80. 10-10-80, experimente. Comece nesse mês a regra 10% dízimo, 10% investimento, 80% de vida, sustento. Pega a sua renda, senta, faz as contas. Talvez você nunca olhou a fatura do cartão de crédito. Você sempre saiu só pagando e não via para onde o dinheiro ia. Então senta, ore. Deus, ajuda-me a confiar que o pouco com fidelidade se tornará muito. E a última lição, investindo além do financeiro. 1 hora de qualidade com seu cônjuge ou filho. Além do financeiro, é tempo, é qualidade, é relação. 30 minutos em oração e leitura bíblica diária. Uma ação prática para servir alguém durante a semana. Coloque em prática o investimento no reino de Deus. Leia Mateus 6, 19 e 21 e descubra a diferença entre tesouros desse mundo que se corroem e acabam e tesouros para a eternidade. E ore. Senhor, que eu invista em tesouros eternos, não apenas em temporais. Olhe para além, para a eternidade, pela vida plena e abundante que você vive hoje. Amém? Quero te convidar a se colocar em pé. Nós vamos cantar essa canção que fala sobre o caráter do nosso Deus que nos sustenta, que nos guia e que nos ama como um pai que sustenta os seus filhos.